Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de discutir um pouco a respeito das condições de existência de determinantes. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus contatos, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em álgebra linear. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é discutir a existência de determinantes. Há um vídeo nesse canal, o card deve estar aparecendo no alto da tela, no qual eu discuto as propriedades de um determinante, sem essencialmente mostrar como ele é calculado. Aqui não. Aqui eu vou me preocupar em construir o conceito de determinante de maneira que nós consigamos compreender como é feito este cálculo. Portanto, sem mais delongas, passemos à nossa análise. O primeiro teorema que eu irei demonstrar diz o seguinte: imagine que eu tenho natural maior ou igual a 3 e uma função d' definida no conjunto das matrizes quadradas de ordem n-1 sobre um corpo K, satisfazendo as seguintes condições. A primeira, que é a condição D1, é que D' é linear como função de cada linha separadamente. Em outras palavras, se eu estou calculando esta função D' numa matriz A, de maneira que uma de suas linhas é escrita como um A'J mais um T A2'J, então eu posso separar de maneira linear esta função D' calculando D' em duas matrizes distintas. Uma coisa que você pode estar estranhando aqui é o seguinte: eu estou falando matriz, mas você aparentemente está vendo uma coluna. Na realidade, a notação que eu vou utilizar para trabalhar com as linhas de matriz é essa daqui: A1, AJ, AM. Então, quando você ler este A1, e quando eu estiver falando em A1 neste momento, eu estou dizendo é a primeira linha dessa matriz. É que este A1 eu estou enxergando como um vetor que está lá no conjunto Kn. Mas quando eu falar A1, primeira linha da matriz, A2, segunda linha da matriz, e assim por diante. A segunda propriedade que essa função tem é que se eu tenho duas linhas adjacentes iguais, então D' da matriz A tem que dar 0. E a terceira propriedade é que no caso da matriz identidade, D' dá 1. Essas três propriedades é o que nós chamamos de propriedades características do determinante. E toda vez que eu tenho uma função descrita com essas três propriedades, eu vou dizer que eu estou trabalhando com uma função determinante. Inclusive no vídeo que eu citei anteriormente, eu mostro que essa função é única. Então eu coloco essas três condições só para falar: estou trabalhando com uma função determinante. Então, continuando o nosso resultado, nós temos o seguinte. Então, se eu tenho um elemento j variando de 1 até n, eu posso criar uma função dj, agora definida no espaço das matrizes quadradas de ordem n, sobre um corpo K, e esse dj é definido da seguinte maneira: dj aplicado numa matriz A é a somatória, para i variando de 1 até n, de menos 1 elevado a i mais j, a ij, este aqui é o elemento da matriz, vezes d' aplicado na matriz A i traço j. Essa notação aqui para a matriz é para identificar que eu estou calculando D' na matriz A, na qual eu estou suprimindo a linha I e a coluna J. E o que eu vou mostrar então é que esta função dj também satisfaz as condições D1, D2 e D3 e, portanto, eu estaria criando uma forma de calcular determinantes através de recorrência. Porque, veja, eu estou partindo do pressuposto que eu já tenho determinante de uma matriz de ordem n-1 e eu estou mostrando como se calcula o determinante da matriz de ordem n. Isso pensando em matrizes quadradas. Perceba aqui, determinantes de ordem 2 e de ordem 3, eles já existem no momento que nós estudamos sistemas lineares
de ordem 2 e de ordem 3. Então, como eu já conheço esses dois determinantes para essas duas ordens, então o que eu estou dizendo é o seguinte: para eu calcular um determinante em uma matriz de ordem 4, basta eu calcular, então, em funções de determinantes de matrizes de ordem 3. Para eu calcular um determinante de uma matriz de ordem 5, no fundo eu vou ter que fazer uma série de cálculos com matrizes de ordem 4 e assim por diante. Então, para demonstrarmos isto, no primeiro momento que eu vou fazer é fixar J. Então perceba, quando eu estou construindo a função dj, na realidade eu estou fixando um j e, portanto, eu parto desse pressuposto, observando a notação que eu estou utilizando para uma matriz A e J, que esse dj em alguma medida vai depender da coluna J. Então, vamos fixá-lo. Para cada I, nós temos o seguinte: nós temos que essa função d' aplicada na matriz A, na qual eu estou retirando a linha I e a coluna J, que esta função, então, é independente da linha I. Porque perceba, na hora que eu estou calculando a d', eu estou retirando esta linha I. E, portanto, dizer que ela é independente da linha I é dizer que ela é independente dos elementos A e K. E isso para o K variando de 1 até N. Ou seja, o que eu estou dizendo é que essa função d', se eu fixar uma linha I, e depende dessa linha, porque eu estou retirando na hora que eu faço o cálculo. E nas outras linhas, como ela é uma função determinante, ela é linear nas n-1 linhas restantes. Ou seja, ela independe na linha 1 e no restante ela é linear. Por outro lado, quando eu considero a expressão menos 1 elevado a I mais J vezes o elemento A e J, perceba que essa expressão depende somente da linha I e da coluna J da matriz A. E, portanto, eu posso dizer que ela é independente desta matriz, ou seja, desta matriz na qual eu estou retirando a linha I e a coluna J. Mas ainda, quando eu pego o elemento menos 1 elevado a I mais J vezes o elemento A e J, isto é, linear na iésima linha de A. Porque perceba, na realidade, o que eu estou considerando aqui é menos 1 ou 1, aí depende do somatório I mais J, vezes um elemento A e J. Então, se eu fizer qualquer combinação linear ou multiplicar por um múltiplo, na realidade eu consigo manter essa linearidade pela forma que eu estou considerando a expressão. Portanto, o que eu estou observando é o seguinte, que menos 1 vezes I mais J, A e J, vezes d' aplicada na matriz A, na qual eu estou tirando a linha I e a coluna J, é separadamente linear nas linhas de A. Porque, veja, esse termo menos 1, I mais J, A e J é linear na iésima linha de A, enquanto essa expressão não faz a menor diferença para a iésima linha de A. E, em particular, esse termo aqui é linear nas outras linhas que não são a iésima linha de A.
E este termo não interfere nessa linearidade. Portanto, o que eu estou fazendo é pegando o produto de uma expressão que é linear na iésima linha de A com outra expressão que é linear fora da iésima linha de A. Portanto, este produto é separadamente linear nas linhas de A. Agora o que eu quero observar é o seguinte. Como a expressão dj é a soma de parcelas assim, então o que eu estou falando é que a função dj é separadamente linear nas linhas de A. E isso, então, é a primeira propriedade característica do determinante. Portanto, dj atende a essa propriedade. Agora, suponha que A seja uma matriz que tenha duas linhas adjacentes iguais. E aí a ideia é mostrar, então, que quando eu aplicar dj em A, isso vai dar zero. Então, eu vou supor que A tem as linhas AK e AK mais 1 iguais. Vou supor que isso aconteça, ou seja, que as linhas AK e AK mais 1 sejam duas linhas iguais. Então, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte. Quando eu vou considerar D' aplicado na matriz A, na qual eu estou tirando a linha I e a coluna J, isso vai ser zero se o I for diferente de K e também for diferente de K mais 1. Porque nessas condições o que eu estou dizendo é que a matriz A que eu estou analisando vão ter as linhas AK e AK mais 1. E, portanto, teriam duas linhas adjacentes iguais e o fato de D' ser um determinante me garantiria, então, que esse determinante vai dar zero. Daí, quando eu estiver calculando a expressão dj na matriz A, isso na realidade vai ficar somente menos 1 elevado a K mais J, o termo AKJ vezes D' aplicado na matriz A, sem, neste caso, a linha K e a coluna J, mais menos 1 elevado a K mais J mais 1. Nesse caso seria K mais 1 mais J, então eu estou redigindo de maneira que fique mais palatável, vezes o termo AK mais 1 J, vezes a D' aplicada na matriz A. Agora estou retirando a linha K mais 1 e a coluna J. Porque, veja, são somente estes dois termos na condição em que a linha A tem duas linhas iguais que são não nulos. Que fora disso, todo o restante vai ser nulo. Daí, o que eu quero notar é o seguinte. Perceba que se as linhas AK e AK mais 1 são iguais, então eu tenho que o termo AKJ é igual ao termo AK mais 1 J. E perceba que neste caso, quando eu calcular o determinante de A, tirando a linha K e a coluna J, é a mesma coisa que calcular o determinante da matriz A quando eu estou tirando a linha K mais 1 e mantenho a coluna J. Tendo em vista que, na realidade, tanto num caso quanto no outro, eu estou tirando apenas uma vez a linha AK. E, para finalizar a observação, eu quero notar o seguinte também. Imagine que K mais J seja um número par. Então, menos 1 elevado a K mais J vai ser 1. E menos 1 elevado a K mais J mais 1 vai ser menos 1. Porque se K mais J for par, K mais J mais 1 vai ser ímpar. Agora, se K mais J for ímpar, então menos 1 elevado a este elemento vai dar menos 1. E, em particular, se K mais J for ímpar, então K mais J mais 1 vai ser par. E menos 1 elevado a ele vai dar 1. Então, perceba que na hora que eu fizer o somatório, eu vou estar fazendo este elemento menos ele mesmo. Portanto, o que eu estou observando, então,
é que dj de A vai ser igual a 0. Porque, veja, AKJ é igual a AK mais 1J. Essa matriz A é igual a essa matriz, portanto, o determinante tem que ser o mesmo valor. E, em particular, o único coeficiente que poderia dar problema e que acompanha, um é 1 e o outro vai ser menos 1 sempre. Portanto, essa soma vai acabar se anulando. E daí, então, eu concluo esta condição, dja é igual a 0, e essa condição é exatamente a segunda propriedade característica do determinante. Falta só verificar se, quando calcular dj na matriz identidade, se isso vai dar 1. Então, para finalizarmos isso, eu vou observar, por fim, o seguinte. Quando eu calculo dj na matriz identidade, isso vai ser a somatória para ir indo de 1 a n de menos 1 elevado a i mais j vezes delta, aqui eu estou considerando o delta de Kronecker em j, vezes d', que vai ser aplicado na matriz identidade, na qual eu estou retirando a linha i e a coluna j. E por que aqui eu estou utilizando o delta de Kronecker? Porque, na realidade, quando eu estou com matriz identidade, os valores possíveis são 0 e 1. Ele vai ser 1 quando eu tiver com o elemento i, ou seja, quando o i for igual a j, e vai ser 0 caso contrário. O delta de Kronecker tem exatamente essa característica. Vou escrever aqui no cantinho. Veja, o delta de Kronecker é definido como sendo 1 quando o i for igual a j e 0 se i for diferente de j. Aqui, na realidade, eu estou pegando, então, só os elementos da diagonal da matriz identidade, quando o i for igual a j. Perceba que, se eu fixar j, então, na realidade, o único elemento que eu vou ter vai ser menos 1 elevado a j mais j vezes delta jj vezes d', aplicado na matriz identidade, quando eu estou retirando a linha j e a coluna j. E perceba o seguinte, menos 1, j mais j, este cara aqui na realidade é 2j, é um número par. Então, menos 1 elevado ao número par é 1. Delta jj é 1. Então, vai me sobrar somente esta função d'. E a d', no momento em que eu estou retirando a coluna j e a linha j, o que me sobra é a identidade de ordem n-1. E isso dá 1. Portanto, a função dj atende às propriedades características do determinante. Logo, este dj, da forma como ele é concebido, pode ser, então, utilizado como um determinante. E perceba que no momento em que eu estou fundamentando o determinante, a forma de calcular pode ser diferente. Mas como o determinante é único, então, tendo provado que esta função atende às propriedades d1, d2 e d3, é o suficiente para garantir que esse dj é uma função determinante. E é exatamente isso que nós gostaríamos de provar. Portanto, dj é determinante. E uma coisa que deveria ser observada é que perceba que na hora que eu estou trabalhando com a função dj, aparece aquele menos 1 elevado a i mais j, que é tradicional do cálculo de determinantes quando nós estamos trabalhando, por exemplo, com um material do ensino médio. Aparece já essa fórmula pronta. É justamente dessa construção do conceito de determinante que essa fórmula vem. Então, este teorema mostra que para calcular o determinante de uma matriz A, eu vou escolher uma coluna J qualquer, e aí eu vou obter o determinante através dessa expressão, que é o que tradicionalmente chamamos de desenvolvimento de Laplace do determinante de A segundo os elementos da coluna J. Só para a gente, então, exemplificar essa ideia, eu vou calcular o determinante desta matriz. Então, eu quero observar o seguinte. Como eu vou calcular o determinante da matriz através do desenvolvimento de Laplace numa coluna, eu vou sempre procurar aquela coluna que tem mais zeros. Nesse caso, poderia ser a primeira coluna ou poderia ser
a quarta coluna. Por quê? A expressão aparece menos 1 elevado a i mais j vezes a índice ij, ou seja, o elemento da coluna que eu estou pegando. Então, quanto mais zeros tiver, melhor. Neste caso, perceba que então vai ficar o seguinte. Menos 1 elevado a 1 mais 1, que é seu elemento 1, 1. Então, 1 mais 1 vezes 2, vezes o determinante da matriz que sobra no momento que eu tiro a primeira linha e a primeira coluna, que seria a matriz 1, 3, 2, 5, menos 1, 0, menos 2, 1, 1. Aí perceba, seria menos 1, 2 mais 1 vezes 0. Então não vou considerar. O próximo, menos 1, 3 mais 1 vezes 0. Não vou escrever. E o último, mais menos 1 elevado a 4 mais 1, porque é o elemento 4, 1 da matriz A, vezes o determinante daquilo que sobra quando eu estou tirando a primeira coluna e a quarta linha da matriz A. Então, neste caso, é 3, 1, 0, 1, 3, 2, 5, menos 1, 0. E, portanto, a partir daí eu vou calcular, então, esses determinantes utilizando a regra de Sarri. E depois eu volto para substituir nessa expressão para, então, determinar o determinante da matriz A. Então, perceba que neste momento eu já escrevi o primeiro determinante que eu vou calcular. E para utilizar a regra de Sarri, eu vou replicar as duas primeiras colunas e vou então fazer alguns produtos. Então, vamos começar. Então, este determinante vai ficar igual a 1 vezes menos 1 vezes 1 menos 1. Aqui no produto, na segunda descida aqui vai dar 0. E aqui eu vou ter 10. Então, mais 10. Subindo, eu vou ter menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 mais 2, 4. Mas como agora eu estou calculando subindo de maneira secundária, fica menos 4. Subindo aqui vai dar 0. E aqui eu vou ter 1 vezes 5, 5. 5 vezes 3, 15. Então isso fica menos 15. E, portanto, este determinante, o primeiro, vai dar menos 1 mais 10, 9. 9 menos 4, 5. 5 menos 15 dá menos 10. Agora você já está vendo o segundo determinante que precisamos calcular. E, novamente, para aplicar a regra de Sarri, eu vou repetir as duas primeiras colunas. E aí eu vou ter o seguinte. 3 vezes 3, 9 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2 vezes 5, 10. E aqui, novamente, vai dar 0. Perceba que eu estou fazendo a descida como se fosse uma diagonal principal. Agora, subindo. 5 vezes 3, 15 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2 vezes 3, menos 6. Mas aqui vai passar mais 6. E, por fim, subindo novamente, isso aqui vai dar 0. Posso somar ou subtrair 0. E logo isso dá 16. Portanto, o determinante da matriz A, ele vai ser dado da seguinte forma. Nós tínhamos 2 vezes menos 1 elevado ao quadrado. Então, 2. O primeiro determinante, que era este aqui em cima, que está no alto da tela, ele tinha dado menos 10. Aí perceba, nós tínhamos mais 1 vezes menos 1 elevado a 4 mais 1, que é 5. Então vai ficar negativo. Menos 1 vezes 16, então menos 16. 2 vezes menos 10, menos 20, menos 20, menos 16, menos 36. E, portanto, está calculado este determinante utilizando o desenvolvimento de Laplace. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!